Olá, queridos amigos do jornal Diário de Rio Mafra. Conscientização agora, né? Nós estamos em novembro, no Novembro Azul, né? Então, em conscientização desse mês, né? Mês de conscientização do câncer de próstata, nós estamos aqui com o Dr. Luciano Sfredo, né? Ele é urologista e veio aqui esclarecer um pouquinho pra gente sobre esse mês de conscientização, né? E para falar também sobre essa campanha, né? Muito importante para a saúde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite do Diário de Rio Mafra pela oportunidade, né? A gente fica muito feliz em poder conversar sobre essa conscientização e promoção da saúde com enfoque, né, pela data na saúde do homem, né? Isso. Então, para a gente começar, né, você pode fazer uma breve apresentação sobre você para o público te conhecer um pouquinho melhor. Bom, então como foi dito, me chamo Luciano Sfredo, sou médico urologista, né, atuo aqui em Mafra há aproximadamente 2 anos, onde moro atualmente. Sou do interior do Paraná, na região de Toledo. Minha formação foi feita toda em Curitiba, né, onde eu fiz a faculdade na Pontifícia Universidade Católica, fiz a minha especialização em cirurgia geral ali no Hospital Santa Casa de Curitiba, depois fui fazer a urologia ali no Hospital Federal do Paraná, né, no Hospital de Clínicas. Atualmente eu atendo na Clínica Tempo, aqui na região de Mafra, aqui no Hospital São Vicente de Paulo também, onde também sou preceptor da Universidade de Contestado, né, sempre com a companhia dos alunos ali, né, no nosso hospital, que também é universitário, né. Uhum. E o que é o Novembro Azul e qual que é a importância dessa conscientização na saúde masculina? Bom, pessoal, o Novembro Azul, então, é uma campanha de promoção à saúde do homem, né? Basicamente é isso, uma campanha para promover a saúde, né? Trazer esses homens até uma consulta médica, né? Então, o Novembro Azul ele foi criado em 2003, lá na Austrália, né? A gente tinha 2 amigos, estavam num bar, foi criado num bar, né? Até é engraçado a história. A mãe de um desses amigos, ela já trabalhava muito na conscientização do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa, ele já é muito mais antigo que o Novembro Azul, é lá dos anos 90, né? E aí, esses 2 amigos estavam conversando e aí eles perguntaram, poxa vida, a gente não tem nenhuma campanha de conscientização à saúde do homem, né? Como que a gente poderia fazer isso, já que a sua mãe já trabalha tão engajada, né, com o Outubro Rosa? E aí eles tiveram a ideia de criar o No Shaving November, né, que seria não fazer a barba lá em novembro, né? E aí surgiu o símbolo do Novembro Azul, que é o bigode. Então lá em 2003 já era muito fora de época deixar o bigode, né? Era uma coisa muito antiga. E aí eles tiveram essa ideia porque eles não queriam só uma conscientização por escrita, né, por palavra, eles queriam também um visual. Então, com isso eles conseguiram engajar amigos nessa região ali, e aí isso foi criando corpo, né, para conscientizar ali os homens a promoção da saúde. E isso foi se alastrando mundialmente, né, tanto que 5 anos após, em 2008, aqui no Brasil, a gente tem a aderência da campanha pela Sociedade Brasileira de Urologia. E aí isso... Então, esse ano, na verdade, faz 20 anos, né, da criação do Novembro Azul. É recente, não é uma coisa muito antiga, né? E aí, só que agora, atualmente, pra gente já é algo rotineiro, né? Já se transformou tão difundido isso que já é uma campanha bem estabelecida aí para promover a saúde dos homens, né? É bem interessante a história, né? E como que a detecção precoce pode impactar o tratamento no câncer de próstata? Então, assim, Fernanda, detectar precocemente o câncer de próstata é a grande chave do sucesso do tratamento, tá? Então eu vou tentar ilustrar isso com alguns números, assim, que podem inicialmente assustar um pouquinho, né? Então, assim, hoje a gente sabe que em 2023 existe uma probabilidade de termos 72 a 73 mil diagnósticos de câncer de próstata, né? Só nesse ano no Brasil, tá? Então, outro número que chama bastante atenção: 1 a cada 6 homens vão ter câncer de próstata durante a vida. Então é bastante coisa, né? 1 a cada 6. Então, por que a gente tem que ter essa dimensão, né? Porque o câncer de próstata hoje, ele é o câncer mais comum do homem, tá? Sempre a gente tira como exceção o câncer de pele, porque o câncer de pele ele é muito mais prevalente que todos os outros, tá?
Então, com exceção do câncer de pele, o câncer de próstata ele acaba sendo o câncer disparado, assim, o mais comum no homem, né? E aí isso assusta um pouco, porque ele é muito prevalente, né? Só que, pelo contrário, a gente tem aí uma boa notícia, que apesar de ele ser muito numeroso, né, ter muitos homens, 1 a cada 6, a gente também tem, com o diagnóstico precoce, aí a resposta da sua pergunta, a importância disso, a possibilidade de cura, né? Então, se a gente faz um diagnóstico precoce, 90% dos homens curam-se do câncer de próstata. Então, diferente dos outros tumores, né? A gente ouve muito falar de tumores agressivos, né? Fígado, pulmão, intestino. O de próstata ele é um pouco mais, digamos assim, lento. Sua evolução é um pouco mais tranquila, entre aspas, né? E aí a gente tem essa grande taxa de sucesso de 90% de cura. Por isso a importância de se diagnosticar no começo. Isso facilita em muito do homem se livrar desse problema, né? Isso. E quais que seriam os métodos de diagnóstico do câncer? Então, assim, Fernanda, a gente já conhece bem 2 métodos de rastreio para diagnóstico do câncer de próstata, né? Antes de falar sobre eles, né, explicar um pouquinho sobre como eles funcionam, o que são, eu queria falar um pouco sobre, é uma dúvida muito frequente dos homens, né? Quem que precisa rastrear? Todo homem, a partir de qual idade, né? Então a gente sabe hoje que no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia utiliza a seguinte forma de rastreio, tá? Então, a partir dos 50 anos, todos os homens devem fazer o rastreio para câncer de próstata e a partir de 45 anos, aqueles que têm algum fator de risco, que são os principais, né? Os afrodescendentes e também aqueles com história na família. Pais, irmãos, né, parentes próximos que tiveram câncer de próstata. Esses têm que começar um pouquinho antes, tá? Outra situação que a gente tem agora um pouco mais atual, o último congresso americano já está tentando aplicar um rastreio nos pacientes um pouco mais jovens, porque a gente está detectando câncer cada vez mais precocemente em alguns homens, tá? Então a última determinação da AUA, que é o congresso americano lá, eles colocam que esse rastreio ele deve ser iniciado a partir dos 45 em toda a população, e a partir dos 40 naqueles com esses fatores de risco que a gente comentou. Então, a tendência é que isso abaixe um pouquinho mais para a gente começar um pouco mais cedo e aí sim aplicar cada vez mais precoce o diagnóstico, tá? Então, você me perguntou ali sobre quais são as formas de rastreio, né? Então, o que esses homens vão fazer a partir dessa idade? A gente utiliza, né? São exames já bem conhecidos, né? Que é o famoso exame do sangue lá, que é o PSA, né? O que é o PSA? O PSA é uma proteína que a próstata produz, tá? E o que é a próstata, né? Não adianta a gente só ficar falando que próstata, câncer de próstata. Para que serve a próstata? Muitos homens acham que eles falam até essa próstata só serve para dar câncer, né? Então, para conscientizar um pouquinho, só para entender um pouco o que é a próstata, né? A próstata ela é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, tá? Então, por estar logo abaixo da bexiga, passa o canal da uretra ali, o canal da urina, por onde passa a urina. Por isso que quando incha a próstata, né? Inchar a próstata é diferente de câncer de próstata, né? Então, a maioria dos homens vão ter inchaço de próstata depois dos 50, 60 anos, tá? Então, pelo canal da urina passar dentro da próstata, a hora que ela incha, ela aperta o canal da urina. E aí começam os sintomas de dificuldade para urinar. Isso no inchaço de próstata, né? No câncer de próstata, não. O câncer de próstata são as células com defeito, né? Então, isso é importante a gente ressaltar, né? Então, a próstata, ela está ali logo embaixo da bexiga para produzir líquido e nutrientes, né? Líquidos e nutrientes que vão alimentar o espermatozoide, digamos assim, tá? Então o espermatozoide ele é produzido lá no testículo e aí a próstata vai servir para isso, para que esses espermatozoides sejam viáveis para fecundação. Então a próstata ela tem uma função muito importante no homem que é reprodutiva, né? Poder ter filhos, tá bom? Então, dito isso, né, entendendo um pouco mais para que serve a tal da próstata, né, como fazer o rastreio? A gente estava falando daquela PSA, aquela proteína que ela produz, né? Então, o PSA ele vai aumentar em algumas situações. Uma delas é o câncer, né? Mas ele pode aumentar também, por exemplo, no inchaço de próstata, que a gente comentou, né? Quanto maior a próstata, mais proteína ela vai produzir. Outra situação, inflamação da próstata também pode levar a um aumento do PSA, né? Esse exame do sangue. Então, assim, é importante a gente orientar esses homens que estão nos ouvindo que não é, aumentou o PSA é câncer, né? Muitos acham isso.
É a mesma coisa o contrário. O PSA está baixo, eu não tenho câncer de próstata. Então isso é uma pegadinha, né? O PSA nos ajuda muito na detecção do câncer de próstata, né? Por ele ter essa tendência a aumentar quando tem câncer, mas não é sempre que tem essa relação, né? Então a gente fica um pouco preocupado, porque muitos homens eles fazem o exame por conta, o exame de sangue, vem lá o valor de referência que está lá no laboratório do ladinho e fala, pronto, tô tranquilo, né? E não funciona bem assim. A gente precisa ver tamanho de próstata, né? Ver se não tem uma inflamação associada, a idade daquele paciente, para daí sim determinar se aquele PSA está num nível bom ou ruim, tá? Então a gente não tem muito valor de referência, isso vai variar de forma individual. Tá? Então o PSA é o primeiro exame para rastreio, né, desses que você me perguntou. O outro muito famoso, muito conhecido, que assombra a maioria dos homens, é o exame de toque, né? Então, por que a importância do exame de toque em alguns homens, né? A gente precisa saber, como a gente conversou, que não vão ser todos os cânceres de próstata que vão ter elevação do PSA, tá? Então a gente pode ter um câncer de próstata com PSA bem baixo. O que acontece? Essa célula está tão defeituosa, tão agressiva, que ela não consegue mais produzir PSA, de tão alterada que ela está, essa célula do câncer. Então, o PSA pode estar bem baixo e o paciente ter um câncer agressivo, né? Então, isso também é uma coisa importante da gente alertar, né? E aí, o exame do toque ele pode nos ajudar, porque ali com o exame a gente consegue sentir se tem algum nódulo, algum endurecimento da região da próstata, que é ali onde a gente toca, são onde ficam 90% dos tumores de próstata. Então ele nos ajuda muito, né, a esclarecer a possibilidade de um câncer. E o outro exame que pode ajudar no rastreio, mas aí vai depender muito do especialista, é a ressonância magnética, que é aquele exame, né, mais moderno, que entra numa máquina, que vai desenhar toda aquela próstata pra gente, ver se tem alguma mancha, alguma coisa suspeita, mas que só nos ajuda se houver uma suspeita. Não é para sair fazendo ressonância de próstata em todo mundo, né? Não faz sentido. Ela vai nos ajudar quando houver uma suspeita por parte do médico, do urologista, do oncologista, a definir se aquilo pode ou não ser um câncer, para daí partir para um diagnóstico através da biópsia. Tá? Então, são basicamente esses 3 exames que a gente consegue lançar a mão para um diagnóstico. E além do câncer de próstata, quais outros problemas de saúde masculina podem ser abordados durante o Novembro Azul? Então, eu acho que o grande objetivo do Novembro Azul é justamente trazer esses homens ao médico, né? Então, a campanha, a gente tem que colocar isso como muito além do câncer de próstata, né? E sim como a saúde do homem em geral. Vou trazer alguns outros números aqui que são um pouco assustadores também, tá? Vamos lá, a média da idade que a mulher vive no Brasil, né, a sobrevida média da mulher é de 80 anos. A do homem é 73, tá? Então são 7 anos a menos, tá? A média de tempo de vida do homem, né? E isso está muito relacionado a essa cultura também, né? Do homem ter medo de ir ao médico, não querer ir, ficar preocupado. Já a mulher, ela tem mais uma tendência de, desde mais nova, ir lá no ginecologista, fazer uns exames de rastreio, né? Então eu acho que a ideia do Novembro Azul é trazer esse homem, porque, vou dar outro exemplo, tá? Hoje o que mais mata no Brasil, né, o homem e a mulher, não é câncer. Tá? O câncer está em segundo lugar. Tá? Hoje são doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Tá? Então, o derrame, né? São muito mais prevalentes que o câncer. Acredita-se que até 2029, 2030, o câncer passe essas doenças, por causa do envelhecimento da população. Tá? Mas hoje não é câncer, nenhum câncer que mata mais. São doenças cardíacas, AVC. Tá? Então, e como que a gente investiga isso? Através de colesterol, diabetes, pressão alta, o paciente que fuma, né? Então, obesidade, isso está muito mais importante, está muito mais relacionado ao tempo de vida mais curto desses homens, né? Do que o próprio câncer de próstata, que, como a gente viu, a maioria cura, né? Então, por isso a importância do Novembro Azul, tentar conscientizar esses homens que têm um receio de ir ao médico, né? E junto com os familiares, né, darem aquele apoio, né, vamos lá, vamos fazer um rastreio. Eu acho que é esse o principal objetivo da campanha, né, em si. E não focar só em câncer de próstata. E fazer pelo menos um exame de rotina, né? Perfeito. Para ver como está a saúde. Perfeito. E quais seriam os mitos mais comuns em torno do câncer de próstata que você gostaria de esclarecer? Então eu acho que o mito mais importante, né, o que a gente tem que aprender aqui principalmente é:
câncer de próstata em geral, pessoal, não dá sintoma. Então aquele mito que o paciente ele já vem falando pra gente. Pô, doutor, eu não tenho câncer de próstata, eu não sinto nada, né? Então é porque o câncer de próstata em geral é sem sintoma, é assintomático, tá? Então aquela ideia de urinar mal, de acordar à noite para ir no banheiro, isso está muito relacionado ao inchaço de próstata que a gente comentou, né? São coisas diferentes. O inchaço de próstata, sim, vai apertar o canal da urina lá na hora da saída. O câncer, ele é microscópico, né? O defeito ele já está lá na região da próstata. Então, isso para dar sintoma vai demorar muito. E aí a gente perde a oportunidade daquilo que a gente conversou. Diagnóstico precoce, né? 90% com cura. A partir do momento que o câncer de próstata se apresenta com sintomas, pessoal, a chance de cura ela cai muito, muito mesmo. Então, daí a importância de rastreio, né? A gente não pode ficar esperando isso desenvolver. Então, eu acho que esse é o mito principal. Não sinto nada, não tenho câncer. Isso é falso, tá? Isso é um mito. Eu acho que outra coisa que também vale a pena a gente falar, que assusta um pouco os homens, é: poxa, mas se eu tiver um câncer de próstata e precisar tratar, né, eu vou ficar impotente, vou ficar com impotência sexual ou incontinência urinária, né? Não, pessoal, isso pode acontecer naqueles tumores mais agressivos, né? Então, de novo, a importância de se fazer um diagnóstico no começo, porque isso vai facilitar esse nosso tratamento, né? Hoje a gente tem técnicas, existem diversos tratamentos para câncer de próstata, tá, pessoal? Um deles é a cirurgia. E hoje a gente tem, por exemplo, Fernanda, a cirurgia robótica, né? Em que com essa tecnologia, a gente consegue definir muito melhor a área ali cirúrgica, então a região dos nervos que fazem lá a potência do homem, né? Então, a gente tem tecnologia para que, num câncer mais inicial, preserve essa potência, essa continência urinária, que é o que o homem se assusta muito quando a gente fala em tratar próstata. Então, só para reforçar, precisamos de um diagnóstico precoce. Aí a gente evita esse tipo de problema que os homens acham que vai ter em todo mundo, né? Então, são as exceções naquelas doenças muito agressivas. E aí, para finalizar, outro mito que eu acho que tem bastante é como prevenir, né? Então, assim, como eu disse, o câncer de próstata, ele está num erro lá da célula, né? A célula que está com erro genético. A gente não tem muito estudo que comprove que fazer A ou B vai impossibilitar o homem de ter o câncer. O fato de ele ser homem e o fato de ele envelhecer corre o risco de ter o câncer de próstata, tá? Então, existem alguns estudos que tentaram demonstrar que o tomate, por exemplo, evitaria o homem de ter câncer. Não se conseguiu provar isso em grandes estudos, sabe, pessoal? Então, vitamina E, selênio também, a gente coloca isso como um mito, assim, porque realmente os estudos não demonstram que isso é eficaz para prevenção, tá? A maior prevenção é o diagnóstico precoce. Então, para finalizar, chegando no final da nossa entrevista, né, qual que é a mensagem fundamental que você gostaria de passar aos homens que estão nos assistindo durante esse Novembro Azul? Então, o pessoal de Mafra, Rio Negro e região, né, eu acho que a mensagem que a gente tem que transmitir aqui nessa conversa que a gente teve sobre não só o câncer de próstata, mas sobre a saúde do homem, é aquilo que a gente comentou, né, de trazer esse homem ao consultório médico, né? Procurem um médico de confiança, porque não é só câncer de próstata. Eu disse para vocês que o câncer de próstata ele cura de forma até relativamente tranquila na maioria dos homens. Então a gente está preocupado com o restante, né? Então promover exercício físico, melhora de dieta, cessar o tabagismo, hipertensão, diabetes, colesterol, que são as causas principais de morte que a gente falou, né? Infarto e AVC. Então, a mensagem final, eu brinco com os meus pacientes, assim, Fernanda, que a gente não espera acender a luz do painel do carro para levar na revisão, né? Se já acendeu a luz do painel, é porque tem algum problema muito grave, né? E a mesma coisa com o nosso corpo. A gente não pode esperar ter um sintoma para procurar ajuda, né? A gente precisa evitar através de uma revisão, né? De um check-up médico. São exames muito simples, às vezes, que a gente pode fazer e evitar um problema muito maior para que a gente tenha um envelhecimento aí, os homens em geral, um envelhecimento com bastante saúde. Isso, então, muito obrigada pela sua entrevista, por ter vindo aqui, né? E fica aí a nossa conscientização, né? De ir no médico, buscar o tratamento precoce, né? E o diagnóstico precoce também. Não só nesse Novembro Azul, mas no ano inteiro também, né? Perfeitamente. Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade, fico à disposição. Obrigado. E mais entrevistas como essa você encontra nas nossas redes sociais, no nosso jornal impresso e no nosso site.